Então, todo o planejamento ele é feito em cima de uma tomografia computadorizada. Então, esse espécime que a gente tem hoje, ele foi tomografado e a partir dele a gente consegue obter alguns modelos, algumas referências de posicionamento e assim a gente fazer o nosso, seja possível a gente realizar o nosso planejamento. Então, por exemplo, aqui a gente tem um biomodelo. Então é um modelo que é feito em um material polimérico que representa exatamente a mandíbula desse espécime que a gente tem aqui. E nele a gente pode verificar a adaptação, facilita também a questão de visualização tridimensional do cirurgião. Esse é um material esterilizável, então o cirurgião pode manipular na hora da cirurgia e verificar qual que é a melhor posição, se ele está conseguindo se localizar espacialmente. Então o modelo é interessante para isso. Mas a gente consegue também verificar a adaptação da peça final, do implante. Então, como a gente pode perceber, é um implante que foi feito sob medida para esse paciente. Então, isso a gente consegue perceber que a adaptação desse sistema é realmente muito precisa. Isso é diferente dos sistemas convencionais. Os sistemas convencionais, eles têm tamanhos padrão, tamanhos standard, e o cirurgião tem que dobrar isso na hora da cirurgia, nem sempre conseguindo a melhor adaptação possível, né? Então, como vocês podem verificar nesse planejamento, a gente tem o virtual e o real na mão do Michel, e o relatório, que é esse relatório que a gente está mostrando aqui para vocês, ele vai determinar o tamanho dos parafusos que vão ser utilizados, baseado-se nas informações da tomografia computadorizada, ele vai determinar realmente o comprimento desses parafusos, as margens de ressecção. Então, hoje o relatório Planejamento Cirúrgico Virtual traz muitas informações realmente bem interessantes para que a gente agilize a cirurgia e tenha um resultado melhor. Então, aqui é legal, por exemplo, esse daqui é a representação do guia que a gente vai mostrar agora para vocês. Então, esse daqui é o guia de corte. Esse guia de corte ele vai se encaixar na mandíbula aqui e ele vai determinar a margem de ressecção da minha lesão. E no próprio guia, aqui é o guia anterior, né? Geralmente a gente tem um guia anterior e posterior, mas no guia a gente tem as perfurações que tem um contornozinho hexagonal, são as perfurações que vão estabilizar esse guia em posição, para a gente fazer as osteotomias e as perfurações, e os orifícios arredondados, cilíndricos, eles são os orifícios de perfuração que vão bater com os furos ali da peça. Então a gente consegue agilizar e fica realmente muito mais fácil, lúdico, fica mais dinâmico, a gente consegue realmente um resultado mais interessante. Essa peça propriamente dita, ela já tem o sistema de reabilitação completo. Então o paciente ele consegue, inclusive nos Estados Unidos eles chamam isso de join a day. O paciente já sai do centro cirúrgico com dentes em posição, porque a gente já tem todo o sistema de reabilitação completo, né? Então isso é uma das vantagens que o planejamento virtual consegue proporcionar. Mas o mais interessante disso tudo é como essa peça é feita. Então essa peça que vocês estão vendo na mão do Michel, que é o implante propriamente dito, ele foi feito pela tecnologia de manufatura aditiva, que é o que a gente comumente conhece como impressão 3D. A odontologia se beneficia muito disso, fazendo modelos, a ortodontia se beneficia muito disso, os sistemas de alinhadores se beneficiam muito disso. E a gente consegue fazer hoje a impressão já em titânio. Então essa peça ela sai da máquina já impressa em titânio, não existe nenhum tipo de injeção, nenhum tipo de sistema semelhante como eram feitas as próteses PPRs antigas, né? Com cera, as peças eram enceradas, depois eram convertidas. Aqui não, a peça ela sai realmente pronta. E o interessante da manufatura aditiva, da impressão 3D, por ela ser feita camada a camada, a gente consegue agregar algumas considerações muito interessantes nessas peças. Então, se a gente observar na face interna da peça, que é a face que fica em contato com o osso, a gente tem essas pequenas trabéculas, né? Isso, na verdade, é propositalmente feito na peça para aumentar a penetrabilidade das células sanguíneas e aumentar, no final das contas, a osseointegração, né? Então, nas faces em contato com o osso, que é da onde a gente quer que haja migração celular, as células elas conseguem se aderir bem ali. Então, dentro desse planejamento, a gente consegue saber exatamente, numa região segura, claro que nesse caso o nervo alveolar inferior foi removido, a gente não teria tanta preocupação, mas ainda assim é uma área de fragilidade. Então a gente vai fugir dessa área de fragilidade com um planejamento onde os parafusos vão ser inseridos no comprimento adequado,
considerando que não haja também a trepanação desse parafuso na cortical medial, podendo aí ter um dano a alguma estrutura medialmente, na face medial do ramo. E além disso, a gente tem algumas áreas internas aqui que não estão aqui à toa, né, David? Isso, tudo isso é proposital. Então essas perfuraçõezinhas que vocês estão vendo aqui são perfurações para sutura, eventualmente se o cirurgião verificar a necessidade de sutura nessas regiões. Adicionalmente, essas peças elas são reguladas, então existe toda uma rastreabilidade dessas peças, o número de lote tem que ser inserido na peça para que, no caso de uma eventualidade, a gente consiga rastrear desde a matéria-prima, lá de trás, da onde veio esse titânio. Então, com esse número, eu sei que, por exemplo, o titânio veio da Rússia, ou o titânio veio o titânio veio da Inglaterra. Esse titânio, por exemplo, é da Inglaterra. A partir dessas etiquetas de rastreabilidade, eu consigo saber. E esse tipo de prótese, ele trouxe um ganho significativo na previsibilidade, principalmente para a reconstrução desses pacientes com grandes ressecções, porque muitas vezes esse sempre foi o grande desafio dos cirurgiões, a reabilitação desses pacientes. Muitas vezes a gente não tinha um enxerto viável, mesmo depois de fazer a reconstrução, para a adaptação dos implantes. Então, da própria prótese, você consegue isso. E isso também só é possível graças a essa qualidade que a gente tem, principalmente nesse ajuste. Então, chega perto para você ver, olha como a placa ela vem muito bem ajustada e já desenhada conforme planejado, com a tomografia, com o programa. Então, isso confere muito melhor uma distribuição de forças para que essa prótese consiga suportar, inclusive, uma carga mastigatória. Então, realmente é um avanço muito grande para a reabilitação desses pacientes. A gente reduz muito o tempo operatório. A gente falou de uma cirurgia microvascularizada, onde a gente teria 10, 12, 15, 20 horas de procedimento, e a gente consegue encurtar esse tempo em 30%, 40%, 50%, 70%, e também reduz muito o tempo de hospitalização nesse paciente. Os pacientes de cirurgia microvascularizada podem ficar em regime de tratamento intensivo por 3 a 7, 10 dias e ainda mais 2, 3 semanas de internação em leito ambulatorial. E nesse caso, a gente reduz não só o tempo cirúrgico, mas reduz consideravelmente a internação do paciente, o tempo de manutenção no hospital. E uma outra consideração interessante aqui é o comportamento dos tecidos moles em volta dessas peças, né? Então essas peças elas recebem tratamentos de superfície para que haja a possibilidade de adesão do tecido mole sobre essas regiões. Então a gente tem diversos tipos de tratamentos de superfície nessas peças. Na região de conexão com o osso a gente tem tratamentos semelhantes aos implantes ósseo-integráveis. Na peça como um todo, a gente tem um tratamento que é semelhante às placas de fixação para cirurgia ortognática, por exemplo, e nesses colarezinhos, que é o que vão fazer a interação do meio interno com o meio externo, a gente também tem um tratamento de superfície muito específico aqui para possibilitar a adesão daquelas células, né, dos fibroblastos naquela região, possibilitando, através de uma conexão hemidesmosomal, a gente espera, e é o que a gente tem observado, a criação de um pseudoepitélio juncional naquela região em virtude desse tratamento de superfície específico. Então, eu acho que a gente já pode pôr a mão na massa, né? Isso aí. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a mostrar aqui para vocês o envio aqui no espécime, né? Então, a gente sempre começa com o posicionamento dos guias. Os guias vão dar aquelas informações do posicionamento do corte e das perfurações. Então, aqui eu vou começar mostrando para vocês como o guia ele é paciente específico, então ele vai posicionar-se em uma área única, né? Então aqui eu coloco o guia, ele encaixa como uma luva, ele está travado aqui na posição, a gente faz a perfuração desse guia para mantê-lo estável durante os procedimentos de ressecção. Então o próximo passo é a gente usar os furos hexagonais, que a gente tem um furo aqui embaixo e um furo aqui em cima, e colocar um parafusinho de fixação. Então é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então a gente vem com o parafuso. Os parafusos eles recebem também um tratamento de superfície semelhante a implantes convencionais, porque a gente espera em uma reconstrução que a gente tenha a osseointegração também dos parafusos. Então os parafusos também são submetidos a
esse tipo de tratamento de superfície. Então, acho a peça já está relativamente estável, mas eu vou colocar mais um aqui em cima para que a gente garanta a estabilidade e evitar a rotação. Pode pisar. Lembrando, esse paciente a gente está simulando uma reconstrução, e infelizmente essas reconstruções elas ressecam o nervo, como o Aécio bem falou, né? Então, mas mesmo assim a gente evita qualquer tipo de dano adicional, então a gente sempre tenta desviar. Então aqui a gente tem o guia posicionado, vamos agora posicionar o guia anterior. O guia anterior ele vai aqui mais na frente. Uma outra coisa interessante, aqui a gente tem a saída do nosso nervo mandibular. Então a gente tem aqui o forame mentual, esse caso especificamente, então como vocês conseguem perceber, essa estrutura bem aqui. Então vou tirar aqui, só para a gente perceber, o forame mentual está aqui, então eu estou com o meu instrumento dentro dele, e ele sai os ramos aqui terminais do nervo alveolar inferior, né? A gente simulou esse caso com a ressecção desse nervo, então a osteotomia vai à frente dele. Então, Aécio, vou pedir para que você perfure daí. Sim. Beleza. Lembrando que esses guias são de titânio também, então é um material absolutamente biocompatível. Então, tanto os guias quanto o implante são do mesmo material. Guia anterior estabelecido e fixo em posição. A gente tem aqui atrás o guia posterior. Então, é esse segmento que a gente vai ressecar. Então, esse acesso é o acesso submandibular, que a gente também chama de acesso de Risdon, que é um acesso que a gente consegue acessar todo o corpo mandibular e ramo. A gente geralmente usa esse tipo de acesso para trauma, né? Para fraturas ou eventualmente para esse tipo de ressecção em que há necessidade de acesso ao corpo, né? Então a gente consegue, existe toda uma sequência cirúrgica, a gente tem algumas camadas, alguns layers de estruturas anatômicas, né? A primeira é a pele, então a gente faz a incisão de pele. Logo abaixo da pele a gente tem uma camada de gordura, então essa camada de gordura ela está recobrindo o músculo platismo. Então o músculo platismo é o músculo que... Exatamente. Então, a gente não tem tantas estruturas anatômicas aqui, mas a gente tem algumas importantes. Então, a primeira delas é a artéria facial. A gente fez já a ligação, a ligação dessa artéria. Então, tá aqui. Isso, perfeito. Então, a gente tem a artéria, ela cruza a mandíbula assim, em um ângulo quase que perpendicular. Ela cruza um ângulo quase perpendicular. O que a gente faz é fazer a ligadura dessa artéria. Não tem problema nenhum a gente ressecar, porque existem outros vasos em volta que vão fazer a função dela, né? Então existe uma neovascularização, então a gente consegue demonstrar muito bem. Então essa é a artéria facial. A gente tem uma outra estrutura interessante, que é o nervo marginal da mandíbula, que passa por aí também, que é ramo do trigêmeo, né? Que é ramo do facial, desculpe. Então é o ramo quarto do facial, então ele passa aí na base da mandíbula, e a gente também tem um linfonodo, que é o linfonodo de Stark, ele fica aí também, que é uma outra estrutura anatômica interessante. Então, beleza. Então, o acesso é esse para essa reconstrução. Agora a gente já pode começar a fazer a osteotomia. A osteotomia a gente vai usar as faces aqui do guia, né? Então, a gente vai usar essas paredes e a partir dessas paredes a gente consegue determinar o ponto de corte. A gente está usando aqui um bisturi piezoelétrico. O bisturi piezoelétrico foi uma técnica que foi inventada por um cirurgião engenheiro também italiano, e ela funciona com uma vibração. Então essa pontinha ela está vibrando numa frequência bem alta. E o interessante é que esse tipo de instrumento de corte, ele não danifica tecidos moles, ó. Então eu posso fazer isso aqui, não tem nenhum tipo de lesão, mas eu consigo fazer osteotomias. Então eu consigo fazer a minha osteotomia aqui. Ele leva um pouquinho mais de tempo em virtude da técnica comparado, por exemplo, com serras, mas a gente tem o benefício da não lesão aos tecidos moles, né? E o interessante disso também é que você não precisa fazer força com esse instrumento, né? Quanto mais força você faz, menos ele corta. Então por isso que eu estou fazendo esses movimentozinhos de vai e vem. Aqui é mais ou menos quase que montar um Lego, né? Você seguindo os passos direitinho, a gente tem um resultado mais interessante. Então o que eu vou fazer aqui, já vou fazer as perfurações que vão ser as mesmas perfurações da minha prótese. Então pode.
É importante aqui, pessoal, a proteção. Agora sim a proteção na parte medial, porque essa broca ela tem potencial de dano às estruturas de tecidos moles. Só vou dar uma marcadinha. Beleza. Foi. Então vamos lá, agora vamos fazer a osteotomia anterior. Vamos fazer ela com a serra daí, Aécio? Podemos. Essa é uma serra reciprocante, então ele faz esse movimento de vai e vem, e com isso a gente consegue viabilizar a osteotomia, né? Então é interessante só deixar claro que osteotomia, quando a gente tem esse sufixo tomia, significa corte. Quando a gente tem osteoplastia, a gente tem um desgaste, né? Então aqui a gente está fazendo uma osteotomia, justamente porque o objetivo é fazer a ressecção do segmento. Então aqui a gente tem um segmento. Vamos pegar um abacalço para tirar o segmentozinho? Pode segurar aqui, Michel? Nesse caso, como a gente sabe que os nossos pedículos nervosos eles têm o acompanhamento de um tecido vascular associado, então por isso que a gente chama de feixe vasculo nervoso. Nesse caso a gente usa uma cauterização ou até a ligadura para que a gente não tenha um sangramento importante. Exatamente, porque a gente sabe, todos vocês sabem que aqui não é só um nervo, né? É o feixe vasculo nervoso, então a gente tem a artéria, um nervo e uma veia, né? Então aqui eu vou ressecar ele aqui, dá até tristeza, né, Écio? Sim. Cortar um alveolar. E aqui a gente consegue descolar a musculatura, pode rotacionar para cima, porque a gente consegue descolar aqui por trás. Então aqui, vamos colocar uma lâmina? Sim. Então, interessante aproveitar aqui, essa daqui é uma estrutura anatômica importante. Essa daqui é a linha miloioide, né, miloioideia. A gente tem a inserção do músculo aqui, então a gente vai fazer a ressecção dele agora. E essa linha ela é importante porque ela é a inserção da base da língua e do assoalho da boca, né? Então o assoalho da boca ele é todo inserido nessa linha que contorna a mandíbula em ambos os lados, né? Que é delimitado justamente pelo músculo de mesmo nome, músculo miloioide que forma o assoalho. E isso é importante também para definir, por exemplo, em casos de infecção. Quando a gente tem uma infecção que está abaixo dessa linha, a gente tem uma complexidade maior, porque a gente já começa a penetrar em planos faciais mais profundos, né? Então aqui a gente tem o segmento que a gente está simulando como um tumor. Então, como a gente pode perceber, ele foi todo ressecado, e isso a gente consegue, com planejamento virtual, inclusive determinar os pontos as margens de segurança. Então, perfeito. Então, aqui na peça a gente vê, né? O canal mandibular está aqui, a gente consegue observar diversas estruturas anatômicas. Interessante a diferença entre o osso cortical e o osso medular, bem evidente, tendo em vista a densidade de cada um desses tecidos ósseos. Beleza, então uma vez que a gente ressecou, a gente pode remover os guias, porque a gente já tem a prótese perfurada em posição, né? Perfeito, então a gente tem aqui, isso aqui é bem legal de mostrar, porque a gente tem aqui os furos de fixação do guia e a gente tem os furos que a gente perfurou. Então agora eu vou só repassar esses furos aqui rapidinho com a broca de maior calibre e a gente já pode seguir uma vez que eles estão marcados, né? Beleza. Ótimo. Então agora que a gente tem esses pontos de referência, a gente pode vir com a placa propriamente dita, né? Então essa é a placa aquela que a gente mostrou. Então ela vai vir aqui, vai apoiar tanto no segmento proximal quanto no segmento distal. Então vou colocar só um primeiro parafuso para localizar a peça. Eu não vou apertar ele até o final. A gente vem e coloca um parafusinho aqui na frente agora, só para localizar ela também, né?
Aí agora a gente conseguiu garantir já o anteroposterior da placa, agora a gente vem, coloca um parafuso lá atrás, um aqui na frente, e depois a gente aperta todos, né? Então pode fazer uma contraforça. Então aqui eu já vou descer ele, já vou aproveitar e vou apertar esse daqui também. Como é que tá a adaptação aí? Perfeito. Isso, ó. Excelente. Então a gente pode perceber que a placa agora está relativamente estável. Vamos acabar de perfurar os outros furos, ou instalar os parafusos dos outros furos. Importante a gente observar também, pessoal, como é que a equipe toda vai trabalhando, né? A entrega dos instrumentais. Isso a o gente apoio que a gente ganha sabe. muito tempo na cirurgia, né? Isso. Exatamente. Fundamental a gente saber qual o próximo passo, para que a gente já consiga antever a necessidade do cirurgião principal e otimize tempo. Quando a gente ganha tempo, a gente diminui o trauma cirúrgico. Nesse caso, a gente está utilizando um sistema de fixação 2.4. E o que é 2.4, né, pessoal? Isso é importante a gente falar, porque nem todos têm essa familiaridade. Mas o parafuso 2.4, ele tem 2.4 milímetros de diâmetro, considerando o diâmetro externo das roscas. E geralmente a perfuração vai ser feita cerca de 0,4 milímetros a menos do que o diâmetro do sistema. Considerando, então, o diâmetro do núcleo ou da alma do parafuso. Então, a broca é ligeiramente mais estreita em relação ao diâmetro do parafuso. Justamente para que a gente tenha o parafuso engajando na cortical de modo mais compressivo. De fato, o parafuso ele entra um pouco mais apertado para que a gente tenha uma melhor estabilização do parafuso no engajamento das suas roscas com o tecido ósseo. Perfeito, então a gente acabou de reabilitar a mandíbula. Então, como a gente pode perceber, o paciente, ó, fazendo os movimentos de abertura e fechamento da boca, a gente tem uma peça estável e como ela já tem as conexões, a gente já pode prosseguir também com a adaptação do sistema de fixação. Aqui, pessoal. Isso que a gente está fazendo a instalação do componente do mini pilar. Exatamente. Então o torquímetro ele vai travar o parafuso em 20 newtons, que é o travamento que a gente precisa para que essa peça não desrosqueie, né? Então aqui a gente tem uma marcação, uma vez que chegou em 20, parou. Dá um zoom aqui pra gente. Então eu vou 10. Então, chegou no 10, isso. Chegou no 20. Chegamos no 20. Parou. Então, 20 newtons é o torque do componente protético. Então a gente consegue perceber aqui, a gente tem a prótese que vem até aqui, o componente do mini pilar que vem até aqui, o cicatrizador, e isso vai estar suturado dentro da boca, né? Uma vez que os tecidos moles eles cicatrizaram, a gente pode remover aqui e depois providenciar a confecção de uma prótese que vai ser conectada a essa estrutura, né? Então, como vocês viram, a gente simulou uma cirurgia aqui que pode levar várias e várias horas, mas em virtude do planejamento cirúrgico virtual, a gente conseguiu minimizar de sobremaneira aí, o tempo cirúrgico, né? Então, os guias eles ditam para a gente a posição exata dos parafusos, ditam também a posição exata das osteotomias, né? E com isso a gente consegue um resultado muito mais satisfatório. Então a gente simulou aqui uma reconstrução ultra complexa, isso que a gente acabou de fazer, e de uma maneira bem viável e realmente mais fácil, mais rápida, com resultados melhores. A gente geralmente percebe um ganho para o paciente, tanto do ponto de vista pós-operatório, quanto do ponto de vista de reabilitação.